Seja bem-vindo a mais um episódio de O Mentor Podcast. Você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no canal, já clica em se inscrever, dá um like. E se você quiser acompanhar todos os cortes desses episódios que a gente está gravando, é só escanear o QR Code que vai aparecer aí no canto da sua tela para poder ficar por dentro de todos os conteúdos. Hoje é um episódio muito importante. Estou recebendo aqui uma pessoa muito especial, tanto para mim quanto para minha família. Porque ele tem um legado aqui na Terra e ele, indiretamente, sem saber disso, está participando da minha vida diretamente. Então, eu vou falar para vocês aí, ó, a biografia desse cara que está chegando aqui hoje, ó. Então, ele é pastor há 26 anos, marido da Heloísa, pai da Pamela, Nayara e do Gabriel. Ele é empreendedor em alguns ramos que ele vai revelar aqui para a gente daqui a pouco. Ele é vice-presidente da Igreja Missionária Unida do Brasil e superintendente das igrejas de Sertãozinho, Pederneiras e região. Pastor Cássio, seja bem-vindo a esse episódio. Renan, que prazer enorme estar aqui no Mentor Podcast. Eu confesso que eu estava numa expectativa muito grande, porque o pastor Tiago já participou, já assisti. Parabéns pelo material que vocês têm liberado e tem sido de grande valia. Mas antes, eu gostaria de começarmos com uma oração. Claro. Vamos lá? Vamos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, grandeza e amor. Nós oramos, ó Deus, porque a tua palavra diz a ti toda honra, glória e louvor. Se estamos aqui hoje, toda honra e louvor pertence a ti. Pai, nós queremos que esse podcast possa tocar vidas, corações e transformar pessoas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém. Pastor, acredito que esse Prazer. podcast aqui vai ser diferente, porque eu sinto no coração de trazer esse tema aqui para poder falar com os empreendedores que nos assistem e com aquelas pessoas também que querem empreender. Porque muitas vezes, Pastor Cássio, a gente confia na força do nosso braço, no poder da nossa mente, mas a gente esquece que existe algo maior que nos sustenta a todo momento. É naquele momento de dificuldade, naquele momento de necessidade, às vezes a gente esquece que não é só nós, é Deus. Eu aprendi isso daí, lá na Igreja Renovada. Então hoje o nosso tema vai ser fé nos negócios. Até que ponto é a força do nosso braço e até que ponto a gente precisa ter fé para conquistar as coisas, para poder romper barreiras e sair das dificuldades. É sobre isso que a gente vai falar hoje, Que legal, que eu acho que é totalmente pertinente ao mundo empreendedor, né? que benção. Queria compartilhar já contigo uma palavra bíblica para você que está nos assistindo. Talvez você já ouviu falar da pesca maravilhosa. Pedro e outros pescadores haviam pescado a noite toda. Que empresa eles tinham? De pesca. Uma empresa de pesca. Só que a palavra vai dizer que eles pescaram a noite toda sem, contudo, nada conseguir. Ou seja, nós estamos falando de empresas no ramo de pesca que teve uma noite terrível. Talvez eles estavam à beira da falência. Sabe quando a pessoa trabalha e não vê o fruto do seu trabalho? Eu fico imaginando as esposas esperando os pescadores chegarem, porque é assim que funciona. Trazer o alimento para casa, o recurso, o peixe seria vendido e isso se tornaria recurso para a família e para a cidade local. E de repente, os filhos, esposa, família esperando o pai chegar e ele chega de mãos vazias. Jesus, observando isso, ele vai ensinar o que é fé nos negócios. Ele vai dar exatamente a deixa. Ele vai dizer assim: Pedro, volta lá, lança a tua rede ao mar. E Pedro vai dizer para ele: Senhor, eu pesquei a noite toda, sem contudo nada conseguir. E Pedro dá uma chave. Ele diz assim: mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Ou seja, não. Pedro tentou com o seu próprio braço, a sua própria maneira, até que Jesus entrou na vida dele. Tudo foi transformado. Jesus entra e diz: volta lá, Pedro.
Lança a tua rede ao mar. Talvez, conjecturando aqui, Pedro pudesse pensar assim, né? O que Jesus entende de pescaria? Ele é filho de um carpinteiro chamado José, ele entende de marcenaria, carpintaria, de madeira, de prego. Eu nasci no mar. Eu sei quando o mar está para peixe e eu sei quando o mar não está para peixe. Mas Pedro não questionou. Esse é o grande segredo. Obediência. Obediência. Quando você é chamado para viver pela fé, Hebreus 11 vai falar que a fé é a certeza daquilo que você não vê, mas que você espera que vá acontecer. Então, a fé, ela não é vista. Você não... Não é algo palpável, né? Não é o que a gente pega na mão, não é o que a gente vê, mas é o que a gente sente. Qual foi o lance de Tomé? Ele disse assim, se eu não ver, eu não vou crer. E Jesus disse, bem-aventurados que não viram, mas creram. E aí, Renan, Pedro vai buscar os peixes, vai ao mar alto, lança as redes, pega tanto peixe que só o barco dele não deu conta, mandou chamar os outros e encheram ali os outros barcos e voltaram. Então nós poderíamos falar que essa é uma empresa que do dia para a noite ou da noite para o dia, ela sai da falência e vive o seu maior auge, o seu maior sucesso. Na época deveria ser tipo, viralizei na internet, foi a pesca maravilhosa. Estourei no Goiás, é isso, né? Estourou no mar. Então, qual foi o segredo aqui da fé nos negócios? A obediência. Obediência em quê? Na palavra. E eu sou apaixonado pela palavra, porque quando eu tive o primeiro contato com a palavra de Deus, eu falei, poxa, esse aqui não é um livro comum, cara. Isso aqui não é um livro É o comum. manual da vida. É muito profundo. A Bíblia diz, ela se sustenta, né? A Bíblia diz que nenhuma palavra de Deus volta vazia. O simples fato de você se dirigir a um empresário, quem sabe que está nos assistindo agora, e ele está como Pedro, desesperado, à beira da falência, e ele assiste um podcast desse, se ele crê, a palavra de Deus vai falar, se ele crer, ele vai ver a glória de Deus. Quando Jesus chegou na casa de Lázaro, por exemplo, as irmãs disseram, você chegou tarde, Lázaro já está morto. É 3 dias, né? Lázaro já estava morto há 3 dias. Exatamente. Já está cheirando mal. Mas Jesus disse para ela, eu não vos disse, se creres verás a glória de Deus. Então, o empresário que está nos assistindo agora, quem sabe ele estava preparando a documentação para declarar falência. Mas ele pode mudar a história dele. Deus pode mudar a história dele. Se ele simplesmente crer no sobrenatural e obedecer, né? Por quê? Por que que muitas vezes a pessoa ouve a palavra e ela não gera efeito na vida dela? É porque ele não colocou em prática. Quando ele colocar em prática, vai funcionar. Isso. É a mesma coisa que o cara que vai ao médico, pega uma receita e não compra o remédio. Mas se você que está me ouvindo, a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você recebe essa palavra, você fala, eu vou dar uma virada na minha vida. Eu vou ser um empresário de sucesso. E vou ser um empresário de valor. Vou ser um homem que anda nos princípios da palavra de Deus. E aí, o restante é Deus quem faz. Ele faz acontecer. Porque não é sobre dinheiro, é sobre gente, é sobre pessoas. Você sabia, Renan, que Jesus ele falou muito mais de recurso financeiro do que propriamente de salvação na Bíblia? Por quê? Porque ele deseja que as pessoas tenham uma vida abençoada. Ele sabe que a privação ela gera muitos incômodos, muita dificuldade, muita angústia, muita tristeza. E por isso ele falou de prosperidade. A Bíblia diz o seguinte: se você quiser,
Olha a condicional. Você vai comer o melhor dessa terra. Eu vim para que tenham vida em abundância, né? Vida e vida em É abundância. isso. Então, é desejo de Deus, realmente. A palavra de Deus fala que a riqueza é dom de Deus. Então, não é todo mundo que vai ficar rico, Sim, mas todos podem ficar prósperos. perfeito. E o que é prosperidade? Não é ter muito, mas é viver bem com aquilo que Deus te deu. É o contentamento que Paulo disse, que nós precisamos aprender a viver contente em toda e qualquer circunstância. Paulo vai dizer isso. Eu aprendi ter muito, como aprendi a passar por privações. Mas em todas as coisas eu glorifico o nome do Senhor. O problema, pastor, é que pessoas. Por que que o dinheiro é ruim para algumas pessoas e para outras é bom? Porque pessoas colocam dinheiro acima de coisas e de pessoas. A partir do momento que ela pensa dessa forma, o dinheiro vai ser amaldiçoado. Então, a partir do momento que você está acima, sua família está acima, Deus está acima e o dinheiro não te controla, parece que atrai cada vez mais, né? As pessoas falam, poxa, prosperidade. Prosperidade não é ser rico. Porque eu conheço muita gente é, rico de dinheiro, mas vazio de Deus, vazio de família. Eu penso assim, existe a fórmula para você ficar rico com Deus e sem Deus. Você fica rico sem Deus também. Só que rico sem Deus você vai deixar rastro de sangue para trás. Exato. Famílias destruídas, vida destruída, sem ninguém do seu lado. É muito melhor ser rico com Deus ou sem Deus? Eu prefiro com Deus. Exato. Eu quero ter minha família por perto. E é justamente isso que as pessoas não entendem, as pessoas que atacam a riqueza, né? Eu trabalhei, pastor, tem minha empresa há 10 anos já, 11 anos fez esse ano, fundei ela em 2015. E eu sempre senti uma dificuldade muito grande em romper em algumas áreas dentro da minha empresa. Eu sempre busquei conhecimento, cursos, mentorias com as melhores pessoas. E eu falava, poxa, como que eu não consigo romper em determinada área? Alguma coisa está faltando. E conversa aqui, conversa lá. E aí um dia eu sentei na mesa com o pastor Tiago. Falei, pastor, na minha sala, eu lembro até hoje, foi meu primeiro aconselhamento. Aí foi só Chaves. Pastor, eu lembro até hoje como se fosse ontem. Pastor, ó, eu tô com dificuldade nisso, nisso, nisso e nisso. Tá acontecendo isso, isso. Ele falou, Renan, renuncia. Renuncia isso, renuncia aquilo. E começa a estudar sobre a palavra de Deus. Pastor, virou uma chave dentro da minha cabeça. A partir daquele momento, tudo começou a fazer sentido. Por quê? Porque o velho Renan era o Renan que confiava na força do braço, na força dos livros, no conhecimento que era passado pelos mentores aqui da Terra e acabava se esquecendo do quê? De que a gente possui um mentor espiritual e esse mentor é Deus. Meu Deus. Deus, a partir do momento que ele toca na sua empresa, que ele toca na sua vida e você entrega esse direcionamento para ele, ele consegue fazer maravilhas nas nossas vidas. Consegue executar pesca maravilhosa. Olha só, imagine para o Pedro voltar para casa de mãos vazias. Exatamente. Voltou com a pesca do ano. Então eu acredito que às vezes a gente precisa, às vezes não, sempre, a gente precisa entregar as nossas vidas na mão de Deus e falar, Deus, direciona a minha vida. Um carro só tem uma direção, né? Exatamente. Ou é você ou é Deus. Então, pastor, a partir do momento que eu entrei e me aprofundei na palavra, eu falei, Deus, direciona a minha vida. E com a graça dele, tudo tem melhorado. E eu não tô falando de dinheiro não, viu, pastor? Tô falando em bem-estar, em família, em comunhão. Hoje eu sou uma pessoa melhor para minha esposa, para os meus filhos. Sou uma pessoa melhor para meus funcionários. E graças a Deus. A gente não se preocupa em deixar herança, né? Não, Na verdade, deixar um legado, né? legado. E eu sempre digo para as pessoas, não é errado você ter dinheiro. O problema começa quando o dinheiro começa a ter você. Roubar o coração, né? Então, a ganância, a soberba, a palavra de Deus fala que o orgulho precede a ruína. Em Deuteronômio, Renan, capítulo 8, Deus vai tratar com uma nação, a nação de Israel. Ele vai dizer o seguinte: eu levei vocês para um deserto árido, deixei passar necessidade, para que vocês reconhecessem que a bênção vem do Senhor. Para que quando vocês prosperassem, vocês não viessem a dizer que foi pela força do vosso braço que prosperaram.
Então, dessa forma, o que que eu entendo? Deus, ele quer realmente abençoar, mas ele quer que nós reconheçamos que a glória é dele, porque a glória ele não divide com ninguém. Então, tudo que somos, tudo que temos, provém do Senhor. A palavra de Deus fala, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, uma pessoa que pensa assim, ele vai viver a vida de Cristo na terra. Paulo, ele vai dizer, não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. O que significa isso? Um cara que renunciou. Você falou de renúncia? Olha, Paulo era um cara culto, estudou aos pés de Gamaliel, ele era um cara letrado e ele renuncia todos os seus diplomas para andar como discípulo de Jesus. Jesus diz, aquele que não negar a si mesmo não é digno de mim. Eu me lembro que uma certa vez eu estava com um trabalho bem distante, num local bem desfavorável, e começou a ir muitas pessoas ali, e importantes. E eu falei, meu Deus, o Senhor é tremendo mesmo, né? E o Senhor tem trazido essas pessoas até aqui, então o trabalho tem sido relevante. E o Senhor falou no meu coração, não é isso. É que aqui eles não são vistos, e eles não querem aparecer que eles precisam de mim. Eles vêm aqui para não ser vistos, para que ninguém os veja. E há na Bíblia um homem, né, que foi buscar Jesus e foi à noite, para que, para que ele não fosse visto. Ele foi buscar Jesus escondido, né? Então Jesus fala com Nicodemos. Quando Nicodemos era um homem da lei, entendido, culto, pergunta para Jesus, o que que eu preciso para herdar a vida eterna? E Jesus diz para ele, você precisa nascer de novo, cara. Isso é a sacada, Renan. Se o cara nascer de novo, ele pode ter certeza que o salmista escreveu o Salmo 37, confia no Senhor. Eu quero dizer para o empresário que está nos assistindo, para a dona de casa, para o pai de família, para o jovem, confia no Senhor, descansa nele e ele concederá os desejos do seu coração. Quando eu cheguei aqui na cidade de Pederneiras, eu olhava essa cidade, eu me lembro que ela era bem menor. 96, né? 96, ali na frente do Michel Neme, ali não tinha nada ali, sabe? Era uma avenida só com eucaliptos, Sim. e muitas, cresceu bastante Pederneiras, né? Graças a Deus. Mas eu me lembro que eu olhava para essa cidade sempre com bons olhos. E eu falava assim, poxa, pedra de fogo. Jesus é a rocha, ele é a pedra. O fogo é o Espírito Santo. Deus tem algo nessa cidade, é um mistério aqui. E a gente pôde ver que quando a gente aplicou o nosso coração ao caminho, o que a Bíblia diz, o resultado veio. Lógico, tivemos lutas, tivemos muitas. Tivemos perseguições? Tivemos. Mas isso não é para nos parar, mas para validar o chamado. Quando Paulo diz, a partir de agora ninguém me inquiete, pois eu trago as marcas de Cristo, ele está dizendo, eu superei as dificuldades, Sim. eu passei a luta, o Senhor me justificou, o Senhor me protegeu, o Senhor me sustentou. Então, o Mentor Podcast, parabéns por esse tema. Bacana. Eu disse, Jesus tem que ser o mentor da empresa, do empresário, a fé nos negócios. Todo negócio sem Deus pode ser um grande fracasso. Sim. Todo sucesso sem Deus pode ser um tremendo fracasso. Mas todo fracasso com Deus pode virar uma grande vitória. Por isso, a nossa confiança tem que estar sempre em Cristo. Sim. Caminhar com Deus não é ausência de desafios, né? Não é ausência de turbulências, mas a partir do momento que a gente caminha com Deus, a gente sabe que algo está nos sustentando e esse algo é Deus. É muito bom você passar por uma provação, passar por uma dificuldade e saber, poxa,
Hoje eu tenho Deus que está me sustentando. E sabe, pastor, durante um tempo da minha vida, eu tive muita dificuldade em seguir Jesus, porque assim, eu venho de uma família que eu não tive um pai presente. E a gente sabe, quem está nos assistindo aí vai se identificar com isso. Quando a gente não tem um pai terreno presente, a gente tem dificuldade em confiar. Mas a partir Identidade. identidade, a partir do momento que você vira essa chave e fala: "Poxa, eu sou filho do Deus Pai, Meu Deus. eu tenho alguém cuidando de mim", isso é muito poderoso. Então, se você na sua casa você não teve um pai que te sustentou, que te criou, um pai biológico, saiba que você tem um pai sim, esse pai é celestial. Esse pai ele vai te sustentar nas dificuldades, nas lutas e você nunca está sozinho. Essa foi uma chave que eu virei na Igreja Renovada. E a palavra de Deus fala assim, que Deus nunca te dá um fardo maior do que você possa suportar. Então, o peso, o fardo tem que ser suportado. Jesus disse assim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Ou seja, não há desculpas para nós não crermos e para não seguirmos as pegadas de Jesus. Então, as muitas águas não puderam apagar esse amor. Salomão escreveu em Cantares. As muitas águas, as muitas lutas não puderam apagar esse amor. Se você tocou num ponto fundamental, paternidade, identidade. Jesus, esse ponto é tão importante que a pessoa que tem dificuldade na paternidade, ela tem muita dificuldade em entender Deus. Sim. E por isso ela precisa ser curada nessa área. Por exemplo, o próprio Jesus não foi isento disso. Lá na tentação do deserto, e isso é uma arma poderosa de Satanás, porque ele sempre vai tentar destruir quem quer que seja empresário, quem quer que esteja nos ouvindo, precisa saber disso. Jesus sendo o Filho unigênito de Deus, com seus poder, com a sua autoridade, foi levado ao deserto para ser tentado. Qual foi a primeira investida de Satanás? Foi na identidade, foi na paternidade. A pergunta dele, se tu és o Filho de Deus, dá ordem às pedras para que se tornem em pães e coma. Depois de 40 dias, com fome, ele vai atacar a identidade. Então é muito importante isso que você falou, de sabermos quem somos. Porque a palavra de Deus fala que, em João, né? Todos aqueles que me receberam, eu dei os direito de serem chamados de filho de Deus. Todos os que me receberam, eu dou o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, é importante a pessoa receber Jesus como seu Senhor, declarar isso. Romanos, eu gosto muito de citar a Bíblia porque é o que dá autoridade. Sim. Romanos capítulo 10, versículo 9, fala ali, ó, se com a tua boca, olha outra vez no condicional, se com a tua boca, ou seja, é pessoal, a salvação é pessoal. Se com a tua boca confessares a Cristo como Senhor, e em seu coração você crer que ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça de Deus. Isso é tremendo. Então, como é que eu posso me tornar assim, selar a minha identidade? Jesus disse, estou à porta e bato. Se alguém abre, eu entro. Então é importante você convidar Jesus para entrar no seu coração, para ser o seu pai, o seu Senhor. É importante isso. Ser o sócio da sua empresa. Quem tem Jesus como sócio da empresa não tem como dar errado, né, pastor? Exatamente. A gente pode até esticar isso, falar assim, o Senhor como proprietário e Perfeito, perfeito. Nós como gestores. mordomos do Senhor, porque ele nos confiou aquilo, né? O que é nosso aqui, Renan, nessa terra? Não é nada, a gente só administra. Ó, passei agora ali no Jardim Alvorada, passei em vários lugares que desde quando eu cheguei, é um terreno vazio. Passou já gerações e gerações e ninguém desfrutou daquela terra. A pessoa diz, é minha, é meu esse terreno. Mas só pagou IPTU até hoje e não é de ninguém. Perfeito. Muitos donos já foram e nem tiraram proveito daquilo.
O que nós temos? A gente não leva para lugar nenhum. Então, se você não der sentido, qual é por que eu amo igreja? Porque igreja é um lugar de encontro com Deus. É um lugar onde as pessoas vão encontrar um sentido para a vida, uma resposta para a sua real significância. É muito bom quando E a cura também, né, pastor? É o cura. lugar onde pessoas são curadas. Viu? É o lugar, por exemplo, você viu quantos empresários nós temos lá? Sim. Que o cara começou a dormir direito, a descansar no Senhor. Ele sabe que o Senhor é o grande mentor da empresa dele. Então, ele descansa. Ele sabe que quando o Senhor quiser que o mar dê peixe, vai dar, né. A gente viu aí na pandemia quantas pessoas estavam desesperadas, mas aqueles que a Bíblia fala que aqueles que confiam no Senhor não se abalam, eles permanecem para sempre. A palavra de Deus fala assim, ó: "Elevo", nos momentos de desespero, essas palavras, ela precisa vir no nosso coração. No momento de angústia do salmista, ele fala: "Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro?" Imediatamente ele mesmo dá a resposta: "O meu socorro virá do Senhor, que criou céus e terra." Então, a palavra de Deus, ela é poderosa. Por quê? Por que que eu falo que ela é poderosa? Deus criou todas as coisas através do quê? Da palavra. Não existia nada e ele disse: "Haja luz", Sim. e eu vi luz. A única coisa que Deus criou, que ele tocou, foi o homem. E é lindo, porque o homem, ele faz ali, Gênesis vai falar que ele faz o homem do barro e ele sopra em suas narinas. Pô, isso é forte demais. Por quê? Ele coloca algo que estava dentro dele, No no homem. homem, e uma vez só. Esse fôlego que nós estamos aqui, ó, respirando, esse fôlego de vida, é o mesmo que Deus soprou em Adão. Isso eu nunca tinha parado de pensar, pastor. Deus criou todas as coisas através da palavra, e o homem ele criou com as próprias mãos. Por isso que nós temos o DNA. A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. Nós temos o DNA do Senhor. E se você for fazer a análise química, eh, orgânica do homem, você vai ver que todos os componentes da terra estão no homem. O cálcio, o zinco, o ferro, o magnésio, Sim, tudo. sim. Que testifica que o homem veio do pó. E ao pó voltará. E o espírito irá ao encontro de Deus. Então, enquanto nós estivermos nessa vida, nós precisamos fazer o melhor para Deus. Eu sempre digo assim, ó, faça 3 coisas para Deus. A primeira delas, abra o seu coração. Através da oração. Abra o coração para Jesus. Fala para ele, meu coração está aberto. Aí, a hora que você fala, o meu coração está aberto, você está falando, eu abro mão das minhas razões, dos meus questionamentos. Eu abro mão, eu abro meu coração. Então, a segunda coisa, deixa ele entrar. Abre o coração, deixa ele entrar. E a terceira coisa, Renan, faça o melhor para Deus. Por que que você testemunhou que depois que você teve uma experiência real, sua vida foi transformada? Sim. Por quê? Porque você abriu o coração, deixou ele entrar e fez o melhor. Parabéns por esse podcast, que eu tenho visto alguns episódios, alguns cortes, que é tremendo. Como agora, antes do programa, você me mostrou um texto, um testemunho Um testemunho. de uma pessoa que foi totalmente edificada pelo programa, pelas palavras que são ditas aqui. Então, a nossa intenção é alcançar vidas, É isso. alcançar vidas. E eu quero dizer, você que é empresário, e você que é empreendedor, creia que o Senhor, ele pode todas as coisas. O salmista, ele escreveu isso, ele falou assim: "O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar." Sabe a chave, Renan, de você usar a palavra de Deus como uma arma poderosa de transformação? Olha só, Deus criou todas as coisas pelo poder da palavra? Então tá, olha o que esse texto diz:
fala que Deus trouxe à existência o que não existia como se já existisse. Sim. Como que nós podemos aplicar essa chave para a pessoa que está aí? Olha, até agora eu estou ouvindo esse podcast, mas como é que eu faço para ter uma vida vitoriosa? Para ter uma fé no empreender? Comece pelas palavras. Comece pelas Eu palavras. vejo, pastor, muita gente com palavras denegrindo a própria empresa. Poxa, essa empresa não vai para frente, essa empresa não vende, essa empresa já vai falir. Fala Pô, mal dos funcionários. fala mal dos funcionários, trata mal o cliente. Então, exercício para você que está aí, você tem uma empresa, é empresário, para você que quer também abrir uma empresa, comece abençoando o lugar que você vai trabalhar. Comece abençoando os seus clientes. Poxa, Renan, eu não tenho cliente ainda, mas já profetiza. Os meus clientes serão prósperos, serão abençoados. A minha loja vai vender bastante, porque a palavra tem poder, pastor. É isso que o senhor falou. É a palavra. Palavra tem poder. E oração também. Uma comunhão com Cristo, um dia a dia na palavra, em oração, isso vai transformar as nossas vidas. Olha só, um centurião chega para Jesus. Centurião por quê? Ele cuidava de 100 homens, por isso centurião. E ele chega e fala para ele: ó, meu filho, o meu servo está doente. E Jesus fala: eu vou lá. Ele diz: não, senhor. O senhor nem precisa ir na minha casa, porque eu sou um homem de autoridade. Eu lidero muitas pessoas. Eu digo para o meu servo: faça isso, ele faz. E o senhor tem autoridade. O senhor não precisa ir na minha casa, basta uma palavra sua e o meu servo será curado. Olha só a fé desse homem, né? É um empreendedor que disse: olha, não precisa ir lá, declara uma palavra para mim, que eu vou chegar lá. E chegou lá, o servo dele estava curado. Então nós podemos aplicar a palavra de Deus com fé. Com fé. Nos negócios, em qualquer área da nossa vida. Eu vou dar um testemunho aqui da Pamela, minha filha, né? Se vocês conhecem muito a pastora Nayara, a Pamela é uma pastora agora lá em Sertãozinho também. E eu fico muito feliz. Gabriel também, o meu filho caçula, ele já está como aspirante ao presbitério, que encaminhado aí para ser pastor também. Então, uma família de sacerdotes, né? Bênção. E eu louvo a Deus por isso. E tudo começou aqui na Pedra de Fogo e a gente tem uma Pederneiras. tradição muito grande. Mas olha só, a Pamela, ela estudou aqui no Eliazar Braga, no Anchieta. E quando foi para ir para a faculdade, ela fez um cursinho no Objetivo e depois ela quis entrar na Unesp. E ela falou assim para mim: pai, eu vou entrar na Unesp. E você sabe que não é fácil uma pessoa que estudou na escola pública entrar numa universidade. Ela não tinha muitas probabilidades, mas ela disse: eu orei a Deus e Deus falou que eu vou entrar. Renan, ela foi lá comigo na frente da Unesp e ela disse assim: eu vou entrar nem se eu for a última a ser chamada. Renan, a menina entrou na Unesp. Ela foi a última a ser chamada, mas ela foi. Glória a Deus. Tinha 40 vagas e ela entrou na vaga de número 40. Então, tudo é possível ao que crê. Se a Bíblia fala que você pode, é desejo de Deus que você venha comer o melhor dessa terra, você pode. Olha só, você falou aí de pessoas que às vezes têm muito dinheiro, mas é miserável. E há pessoas também que, por um erro de família, caíram em situações difíceis. Há um homem na Bíblia chamado Mefibosete. Quem que era esse cara? Esse cara era neto do rei Saul, o príncipe, filho de Jonatas, amigo de Davi. Quando foram para matar Saul e Jonatas, a babá pegou o menino Mefibosete, colocou em seu colo, saiu correndo e caiu, ficou aleijado. Saul morreu, Jonatas morreu, e Mefibosete foi ser criado em Lodebar, um lugar de miséria. Quando Davi assume o reinado, o coração de Davi era fantástico, né? Um coração conforme o coração de Deus.
ele pergunta assim: não há ninguém aí que a gente possa honrar da família de Saul? E alguém diz para ele: ó, tem Mefibosete, ele está lá em Lodebar. E Davi manda chamá-lo. Olha como que é importante você mudar a mentalidade da pessoa. Quando Mefibosete, mesmo sendo de uma genealogia de reis e príncipes, ele chega, olha a identidade dele. Ele chega para Davi e fala assim: quem sou eu para estar em sua presença, ó rei? Pois o teu servo não passa de um cão morto. Essa era a perspectiva que Mefibosete tinha. Mas Davi vai dizer assim: não, você é filho do meu melhor amigo, Jonatas. Eu conheci seu avô. A partir de hoje, você vai sentar nessa mesa, vai comer do que eu como e vai vestir do que eu visto. E todas as terras do seu avô, do seu pai, eu vou restituir a você. Isso fala de uma mudança de mentalidade. Então, existe muita gente sofrendo hoje porque não permite uma transformação na mente. O que Davi fez? Mudou completamente a vida de Mefibosete, dizendo assim: ó, você não é um cão morto, você não é um fracassado, você não é um miserável. Deus tem muito para fazer na sua vida. E resgata isso. Romanos 12, versículo 2 diz o seguinte: não vos conformeis com esse mundo. Não se conforme com essa vida que você está vivendo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha que lindo. Então, nós podemos virar a chave, assim como você foi transformado por uma chave ali, ó, conversando com o pastor Tiago, virou uma chave. Quantas pessoas, Renan? E aí você vem fazer o quê Sim. no podcast? Você vem entregar chaves. Eu acredito, pastor, que todas as pessoas elas podem ser transformadas. Todas as pessoas têm essa chance. Mas a real transformação começa com arrependimento. Não tem como uma pessoa ser transformada se ela não se arrepender de tudo que ela fez e deixar para trás e viver uma nova vida em Cristo. Eu vejo hoje que muitas pessoas têm potencial para ser um excelente empresário. Eu estou nesse mundo hoje e eu analiso muito, eu sou muito observador. E eu vejo que pessoas ainda não, algumas pessoas, né, não conseguiram romper porque falta uma coisa só: obediência. Obediência. A partir do momento que você não obedece aos mandamentos e às leis que Deus nos deixou, você acaba atrasando a sua promessa de ser cumprida ou até mesmo bloqueando. Eu estava lendo agora sobre Moisés. Aquele homem, ele foi escolhido por Deus para tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida. 40 anos de caminhada. Imagina para aquele povo, 40 anos ali na luta. Aí o que aconteceu? Era para Moisés ter entrado na terra prometida, mas ele não obedeceu a Deus. Deus falou para ele: olha, prova para esse povo que eu estou sustentando, vai lá e tira a água da pedra. O que ele fez? Ele se rebelou. Ele se rebelou e foi lá e bateu na pedra. Então, olha só como é poderoso. Muitas vezes você não está cumprindo sua promessa porque você se rebela. Você não confia, você não obedece ao que Deus tem falado no seu coração. Você falou uma chave aí. E detalhe, pastor, ele levou Moisés até o monte e mostrou a terra prometida. Falou: olha, aquela é a terra prometida, mas você não vai entrar. Então isso é poderoso. Você falou de algo aí poderoso. Por quê? Quando ele fere a rocha, quem é a rocha da nossa salvação? É Cristo. Cristo é a rocha da nossa salvação. Então, aquela pedra, ela simbolizava Cristo e ele fere. Agora, o que a igreja é de Cristo? A igreja é a É noiva. noiva. Ok? Quando Paulo, quando Paulo encontra Cristo a caminho de Damasco, Paulo não tinha, não viveu com Jesus fisicamente, não. E uma luz aparece e daquela luz uma voz dizendo: Saulo, 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 por que me persegues? E ele fala: quem és? Fala: eu sou Jesus, aquele que você tem perseguido.
Ele nem tinha convivido fisicamente com Jesus. Só que ele perseguia os cristãos. E Jesus aparece e diz: é a mim que você está perseguindo. Por que que tem muitas pessoas andando para trás? Porque aquela caminhada no deserto não era para ser em 40 anos. Ela poderia ser feita em poucos meses. Sim, Mas por que tem gente andando em círculo na vida? porque não tratou o coração ainda. Mas porque não honra, Não honra, não fala obedece. mal da noiva. Poxa, cara, a igreja é a noiva de Cristo. Ou, às vezes, fala do próprio Jesus. Porque quem persegue um cristão, Jesus disse para Saulo, é a mim que você está perseguindo. Ou seja, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe o galardão, a recompensa de profeta. É isso que a Bíblia diz. Então, eu estou aqui na presença do Renan. Cara, eu tenho que te honrar. Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Então, como é que um empresário quer dar certo no negócio se ele, tendo dinheiro para pagar o funcionário, ele retém? Demora para pagar. Ou não honra o seu semelhante. Sabendo que aquele funcionário, às vezes, é a oração daquele funcionário que está mantendo a empresa dele em pé. Porque Deus honra isso. Sim, Então, como é que nós podemos prosperar desonrando um ao outro? Então, não é sobre dinheiro, não é sobre empreendedorismo apenas, é sobre pessoas. Então, quando a gente descobre essa chave, Deus vai te honrar. Porque o que é a igreja? A igreja é cuidado com pessoas. E se as pessoas são imagem e semelhança de Deus, e nós estamos cuidando dessas pessoas, então o próprio Deus que nos deu a missão, ele vai nos sustentar. Deus não é incoerente. Se ele te dá uma missão, ele te sustenta nela. E essa é a grande sacada. Então, eu daria um conselho para toda e qualquer pessoa, não só empresário, mas se você quer se dar bem na vida, se você quer viver os seus dias felizes, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir o seu coração para Jesus, deixar ele entrar e começar a fazer o melhor. O que é o melhor? Você falou, eu li hoje, eu estava lendo hoje. Quando Deus fala para Josué, Moisés morreu. Deus Moisés fala, morreu. Josué, capítulo 1. Josué, o meu servo Moisés morreu. Então nós podemos falar, ó, o que você estava vivendo até antes de você assistir esse podcast, morreu, Morreu. já é passado. Agora é com você, você pode fazer diferente. Como? Medita na minha palavra noite e dia. Cuide de fazer tudo o que ela te ordena. Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, pois assim farei prosperar o seu caminho. Olha a grande sacada. Então, o que que é? Como que eu posso prosperar? Como que podemos crescer em todas as áreas, todos os aspectos, acima de toda e qualquer circunstância? Obedecendo. É o que você falou. Por isso que existem pessoas que seguem a Cristo, mas ainda possuem algumas dificuldades e algumas travas, porque tá seguindo, tá na palavra, mas ainda não tá por completo. Tá que nem Pedro, né? Porque Andando longe, isso. distante. Ele não pediu só nosso braço, né? Ele não pediu só, não pediu renúncias, poucas renúncias. Ele nos quer por completo. Então são renúncias, são fidelidade, imersão na palavra. 99% do coração é completo? Não é. Porque a pessoa guardou o 0,1 ali, né? 99,99 e o 0,001. E Jesus não quer isso, ele quer tudo. Tudo. Por isso, Renan, eu não sei se eu vivi isso e você também experimentou isso. A gente tinha, acaba tem muitas vezes em condições boas, mas um vazio dentro. Não tinha sentido. Faltava alguma coisa. Então, Jesus é a plenitude, né? E ele vem e completa. E é isso que falta muitas vezes na pessoa. A pessoa levanta de manhã cedo, não tem sentido. É uma rotina sem sentido. Às vezes vai para a empresa, vai amaldiçoar a própria empresa, vai sem nenhuma esperança, né? E a pessoa que tem Jesus, ele tem a fonte de alegria. Pastor, eu pensei agora, tava lembrando aqui. O quão difícil deve ser para um ateu viver sem a esperança de que existe um Deus sustentando a gente todo momento.
Deve ser difícil, né? É, por isso que até hoje eu não encontrei nenhum ateu de verdade. Sabe por quê? A maioria deles ficam tentando provar que Deus não existe. Sim. Aí eu fico pensando, se Deus não existe para ele, por que que ele fica tentando provar que não existe? Pois é. É meio estranho Verdade, isso, ele né? acredita, né? Que ele quer desconstruir algo que, poxa, se você não acredita, você nem fala, não, não, isso Sim, se não existe, é, simplesmente não existe. entende? Então a maioria fica tentando provar que Deus não existe, mas, poxa, tantas coisas, essa brasileira que fez a pesquisa da cura, né, do paraplégico, Sim, que que, desenvolveu a que substância. fenomenal Estamos vivendo um ano de aceleração, como diz nosso de pastor, aceleração. muito grande. Muito grande. Então, como e diz que a célula tem o formato de uma cruz, É isso. né. E aí eu falei: "Cara, não é coincidência essas coisas, né". São Cris é é Cristo, né, Jesuscidência, né. A gente vai vendo como Deus sustenta. Ele diz assim: "Eu sustento todas as coisas pelo poder da minha palavra". E realmente, a palavra de Deus tem poder e ela pode transformar a vida de quem quer que seja, do dia para a noite. Basta crer. Né. Quando eu cheguei aqui, eu vim para trabalhar numa multinacional. E eu olhei para essa cidade e eu vi, a gente entrava no veículo que nos transportava, algumas pessoas da própria cidade falavam mal da cidade. "Isso aqui não tem nada", e não sei o quê. E um dia eu resolvi confrontá-los. Disse assim: "Poxa, cara, vocês não podem falar mal da própria cidade. Pederneiras é uma bênção, cara. Então se nós começarmos". E aí você acredita que eu nunca mais Uhum. ouvi ninguém falando mal? Porque eles começaram a profetizar, a empresa cresceu, eles cresceram, alguns hoje estão na igreja testemunhando o amor de Deus. Então nós precisamos realmente falar bem do local que nós vivemos, falar bem da empresa que trabalhamos, dos nossos clientes, né, falar bem daquilo que Deus lhe confiou, porque assim sendo você tem um coração grato, e a gratidão ela abre portas, né. É isso. Por exemplo, eu tenho gratidão por o Renan ter me convidado para estar aqui, para Sim, mim é uma honra. sim. Então, certamente quando o Renan for a Sertãozinho, né, eu terei o maior prazer em receber lá e fazer um podcast com ele, até mesmo ele testemunhar na igreja uma palavra lá, um testemunho vivo do que ele Sim, tem. Por quê? Gratidão. gratidão. Eh, outra coisa, Renan, que as pessoas não querem é valorizar o pouco. As pessoas ficam de olho no muito, esperando que seja derramado a maior porção que existe e não é grato ali no que já tem. Ele nunca começa nada porque ele acha é pouco, É pouco. né. Esses dias eu estava vendo uma conta de um rapaz que ele falou assim: "Ó, eu vou vender meu carro para você a 1 centavo por dia. Você vai começar a me pagar 1 centavo por dia e vai multiplicando todo dia". Você já fez essa conta? Não. Ele falou: "Você vai me pagar em 28 dias". E o cara estava vendendo uma Ram, uma caminhonete. E o cara na hora falou: "Ô, em 28 dias? Pagando 1 centavo?". Não, eram 2 centavos, 2 centavos por dia. E aí, primeiro dia 2 centavos, segundo dia 4 centavos, terceiro dia 8 centavos, e fazendo pix. Faça a conta aí para você ver. Milhões em 28 dias, porque todo dia dobra. Sim, Então, se nós fizermos a conta, você vai falar assim: "Poxa, o cara achou que ele ia levar vantagem". E aí a pessoa que estava vendendo disse assim, quando o cara topou, deu a mão, fechou o negócio, e no mundo do negócio está fechado, sim. não se volta atrás. Só que o homem que estava fazendo a proposta tinha caráter, e disse assim: "Ó, quando eu te fiz a proposta para você comprar a minha caminhonete a 2 centavos por dia e multiplicando em 28 dias, você achou que ia ganhar, ia levar vantagem. Você não pensou em mim, mas eu quis te mostrar, porque vira lá 2 milhões, 3 milhões, coisa de Sim. louco". Aí ele falou: "Quero ensinar 2 lições. Primeiro para você, nunca queira levar vantagem sobre o seu irmão. Nunca queira passar a perna. Mesmo que você, o negócio estava fechado, mas mesmo que você quisesse levar a caminhonete e me pagar, eu não aceitaria, porque não é justo. Eu estaria lesando você". Eu sabia quanto ia dar a conta. Agora, a outra lição que eu quero dar para você que é jovem e não valoriza
o pouco. 2 centavos vira em 8, ou melhor, em 28 dias, 2 centavos em 28 dias vira milhões. Então, às vezes, a pessoa não quer começar um empreendimento porque ele acha que o retorno é pouco. Mas a Bíblia fala que quem é fiel no pouco, Será grato, será colocado so- no mundo. sobre o muito. Isso, Então, quem é fiel no pouco, sobre muito o Senhor o colocará. sim. Então, nós precisamos valorizar as Os coisas começos, pequenas, os pequenos começos. isso. A palavra de Deus fala assim que nós não devemos desprezar o dia das coisas pequenas. Tudo que é grande hoje, um dia começou pequeno. Então, fé nos negócios, fé no empreendimento, né? É a certeza que aquilo vai dar certo. Pastor, agora uma pergunta. Até que ponto nós devemos confiar a força dos nossos braços no negócio, em que o momento a gente tem que falar, poxa, agora não é comigo, agora é com Deus. Eu entrego totalmente a minha fé. Como a gente se sabe diferenciar isso no dia a dia? Na verdade, as duas coisas elas precisam andar juntas. Por quê? A fé sem atitude, sem obra, é morta. Dizer que tem fé, mas não colocar o suor, porque a Bíblia fala assim, ó, do suor do seu rosto comerás. Então, não tem essa da pessoa falar assim, não, eu tenho fé, Deus vai fazer. Não, é muito trabalho. Hoje, por exemplo, a gente vê a renovada voando, mas você viu o quanto que aquele povo trabalha? Sim, sim. Então, às vezes, as pessoas querem obter o seu resultado sem pagar o preço que você paga. Então, é certo que Deus vai honrar a sua fé, mas se você aplicar a ação. Então, a fé sem obras, ela é morta. Então, eu preciso aplicar o meu coração ao caminho. Então, as duas coisas caminham juntas. Agora, a obra, por si só, ela não salva. Ela tem que ter a fé, porque o justo não viverá pelas obras, o justo viverá pela fé. Mas uma complementa a outra. Então, as duas coisas. O braço, o suor do meu braço, o suor do meu rosto, precisa acompanhar a minha fé e a minha fé precisa acompanhar o suor do meu rosto. Então, essas duas coisas juntas, aí é sinônimo de vitória. Tem muitas pessoas que falam, poxa, vamos descansar no Senhor, mas não é bem ao pé da letra, né? A gente deve confiar, a gente deve entregar tudo na mão dele, mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Não é simplesmente entregar na mão dele e falar, poxa, agora eu vou deitar no meu sofá, minha empresa vai prosperar, vou vender muito, mas se não tem obra, não tem como ter sucesso, não tem como ter promessa, porque o processo é doloroso muitas vezes, né? Eu acho que a maioria das vezes a promessa ela é cumprida, mas o processo ele precisa ser passado. Muitas vezes com tombos, com tropeços. Talvez não é na primeira empresa que dá certo, talvez a primeira quebra, vai na segunda, com mais experiência, mas é a certeza de que Deus sempre está sustentando. Exatamente. Quando você tem um alvo, você persegue-o até alcançá-lo. Então, nós temos um objetivo, tá? Como nós queremos estar daqui a 2 anos? Como você, empresário, quer que a sua empresa esteja daqui a 1 ano? Então, você pode alcançar isso aplicando algumas coisas, por exemplo, a sua fé, o seu esforço, né? E planejamento. Então, Deus planejou todas as coisas. Ele poderia criar todas as coisas num só dia, num piscar de olhos. Sim, Mas ele criou de forma estratégica em 7 dias, né? No 7º ele descansou. Então nós também podemos ter networking com pessoas que passaram o que nós estamos passando, porque a palavra de Deus fala que na multidão dos conselheiros está a sabedoria. E viver a família de Deus é muito bom, né? A gente tem irmãos lá que venceram, que estão vencendo, que podem compartilhar aquilo que eles, como nós estamos fazendo aqui, né? sim. Então, como é que eu posso sair da falência para uma vida de prosperidade? Aplicando a fé. Como Pedro aplicou. Ele foi obediente. Ele poderia dizer: não, Senhor, vai cuidar da sua marcenaria. De repente, falar assim: o que é o Renan? O Renan não é aquele menininho que a gente via correndo de bicicleta pela rua e tal.
Será que pode vir alguma coisa boa de Pederneiras? Era isso que alguns falavam sobre Jesus. Mas bem-aventurado aqueles que ouviram e que ouvem o que a palavra de Deus nos ensina, porque ela é poderosa para fazer infinitamente mais do que tudo que sonhamos e pedimos, segundo o seu poder que opera em nós. Tem uma palavra, Renan, que eu queria compartilhar, e eu sei que às vezes a gente já está terminando aqui, eu quero deixar essa pérola para todos aqui que nos ouvem, inclusive para o pessoal aqui que está trabalhando com a gente aqui, né? Eu quero deixar essa palavra. Existe uma promessa de Deus. Você não chegou ao fim do propósito de Deus ainda. Deus manda te dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e ainda nem desceu ao seu coração as coisas que Ele tem preparado para ti. O Senhor manda te dizer: eu bem sei os planos que tenho para vós. São planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. O Senhor manda te dizer: ei, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são maiores do que os seus. Aí, descansa, toma posse, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Que a promessa vai chegar. Pastor, Bom demais, estamos né? chegando ao fim, infelizmente, porque acho que se a gente ficasse aqui ia avançar a noite inteira. Sim. Mas quantos ensinamentos valiosos que nós podemos encontrar na palavra de Deus, né? Quero deixar um recadinho para você aí que está nos assistindo. Se você ainda não compartilhou esse link, já manda para aquela pessoa que precisa dessa palavra, palavra de Deus, né? Dá um like aí, se inscreve no canal. E do lado eu vou deixar o QR Code do nosso Instagram para você poder acompanhar todos os cortes. E, pastor, muito obrigado. Foi valioso para todos aqui. Espero te ver mais vezes aqui nesse podcast, compartilhando com a gente. Porque é o que eu falei agora, acabei de gravar um outro episódio, eu falei, conhecimento é bom, mas ele precisa ser transbordado. De nada vale o dom que Deus nos dá, o conhecimento que Ele nos dá, se a gente não trocar com o nosso irmão. Exato. Então eu vejo assim, nessa conversa, num bate-papo, a gente acaba um ajudando o outro e todo mundo alcança o objetivo. Nós somos oceano, né? Somos mananciais, não somos lagoa, não somos represa, né? É E isso. é bom. Eu quero deixar aqui, Renan, uma palavra para todos os pederneirenses que nos recebeu com os braços abertos. Nós amamos a cidade de Pederneiras, amamos a população e a gente tem uma gratidão muito grande por todos vocês. Estou vindo para cá, né, essa semana para receber o título de cidadão pederneirense. Muito obrigado, população, muito obrigado todas as autoridades que a gente ficou muito agradecido, né, honrado com esse título. Recebi lá em Sertãozinho também, Bacana. recentemente, o título de cidadão pederneirense. A gente está muito feliz com tudo que o senhor tem feito e eu tenho certeza que o senhor fará ainda mais, porque é só o começo. Amém. É só o Amém. começo. Pastor, muito obrigado Obrigado. Que Deus pelo abençoe. tempo que o senhor esteve aqui compartilhando com a gente. E é isso, pessoal. Câmara Central agora. Se você quiser acompanhar mais sobre esses assuntos de empreendedorismo, negócios, se inscreve no nosso canal, compartilha esse link aí e vamos juntos, tá bom? Até mais, tamo junto e até a próxima.